Meus amigos queridos, que Jesus nos abençoe neste momento. Meu bom dia, o meu boa tarde ou meu boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo. Que os nossos irmãos do plano superior, que Jesus, nosso Mestre, nos dê força, lucidez para que possamos entender os ensinamentos. Que os nossos amigos espirituais possam iluminar as nossas almas para que possamos entender o tema e, na sua essência, colocar em prática. O meu nome é Sidney, um trabalhador amigo, uma formiguinha a serviço do bem, entre todos. O tema de hoje é interessante, muito interessante. Isso porque trata-se amar o próximo como a si mesmo. E quer nos parecer que para o momento espiritual em que nós vivemos, pode ser uma causa até impossível. Mas, entretanto, Deus nos deu a misericórdia de estarmos por aqui, porque é possível que futuramente deveremos atingir essa meta. Mas, à medida que nós vamos nos conscientizando dessa virtude, vamos entendendo que o progresso espiritual depende exclusivamente do trabalho que nós estamos vivenciando nesse plano de provas e expiações. E nunca iremos evoluir, atingir a plenitude, sem a presença do outro. E o outro nos serve de parâmetro para que possamos perceber as nossas imperfeições. Nós precisamos do outro para vir ao mundo, precisamos do outro para deixar este mundo, precisamos dos outros para tudo. E somos seres gregários. O que quer dizer gregários? Vivemos em sociedade, vivemos em família, vivemos para um trabalho. E uma boa convivência, se nós amarmos um ao outro, não teremos aquela aflição, nós não teremos aquela conturbação espiritual. Então nós precisamos aprender a nos amar. E o resumo do Evangelho de Jesus, todo o resumo, a síntese de seus ensinamentos, é totalmente para que possamos entender o que é amar o próximo. Vamos ao item 1 desse capítulo 11, o maior mandamento que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos antes esclarecer um detalhezinho, porque vamos fazer referência a saduceus, de uma vez que Mateus cita no capítulo 22, versículo 32 ao 40, a presença de saduceus. Bem, mas quem eram os saduceus? Eram elementos que seguiam a filosofia fundada por Sadoc 248 anos antes de Cristo, e que não acreditavam na imortalidade da alma, na ressurreição, nem nos anjos bons e maus, só acreditavam na existência de Deus. E quem seguia essa filosofia normalmente era bem visto como pessoas de poder. Então vamos lá. Os fariseus, que eram os teólogos da época, tendo sabido que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, veio lhe fazer a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o seu coração, de toda a vossa alma e de todo o seu espírito. Este é o primeiro mandamento.
Isso quer dizer, né? Amar o nosso Criador, acima de tudo. Mas eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amareis vosso próximo como vós mesmos, como a vós mesmos. Então toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então fazei aos homens tudo aquilo que quereis que ele vos faça. No capítulo 7, versículo 12, Jesus contou uma parábola. O que é uma parábola? Uma historinha, né? Porque nós somos crianças infantis, somos crianças muito infantilizados na parte espiritual, no lado moral. E Jesus contou a seguinte parábola, exaltando o que era a compreensão, o que é o amor, o perdão para o reino de Deus. Então ele disse assim: o reino dos céus é comparado a um rei que quis que seus servidores prestassem conta. E assim o fez. O primeiro a ser chamado devia 10.000 talentos. Como ele não tinha dinheiro para restituir, o rei recomendou-lhe que entregasse na dívida sua mulher e seus filhos, e que era tudo que ele tinha. E o servidor, lançando-se aos pés do rei, suplicou-lhe: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu lhe restituirei o que devo. E o rei, tocado de compaixão, deixou-o ir e perdoou a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído do encontro com o rei, deparou-se na rua com um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. 100, uma quantia, né? Tomou-lhe pela garganta, quase o sufocando, disse-lhe: me pague o que deve. Mas o mesmo, lançando aos seus pés, também suplicou, dizendo: tendes um pouco de paciência, eu vos restituirei o total que devo. Mas este servidor não quis escutá-lo e foi até as autoridades e fê-lo colocar na prisão até que ele restituísse o que lhe devia. Mas os outros servidores que tinham assistido a cena, o ato, o perdão do rei referente à dívida dele, seus companheiros foram informar ao Senhor tudo o que havia ocorrido. Então, o Senhor o fez vir até ele e disse-lhe: mau servidor, eu lhe ausentei de tudo o que me devíeis. Porque pediste. Não deveria, pois, fazer a mesma coisa, tendo piedade do seu companheiro, assim como eu tive de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até também que pagasse tudo o que o mesmo devia ao rei. Então, essa cena, esse ato que Jesus conta nessa história, tem um lado moral. E esse lado moral é que fica entregue ao erro às pessoas. É uma espécie de toma lá da cá. E faz alusão, resumindo, que Jesus estava fazendo uma comparação com a lei de causa e efeito, bem como do perdão. E é assim que o Pai que está no céu, aí ele continuou, buscará se cada um não perdoar no fundo do coração o seu irmão as faltas que tiveres cometido. Está em Mateus, capítulo 18, 23 a 35. Então vamos a uma outra passagem que ilustra plenamente como devemos nos comportar perante as certas situações, quando as leis dos homens, que podem ser falhas, e as leis de Deus que são naturais, que nunca falham. E as leis de Deus são valores que nós levamos daqui
para o além-túmulo. Como as autoridades romanas estavam incomodadas com a presença de Jesus devido aos seus ensinamentos, que não estaria equivalente com as leis mosaicas, e do outro lado o povo vivia grandes conflitos por ter que pagar altas taxas de impostos. Lógico, Jesus pedia perdão. Então, devido a essa questão, àquela altura havia uma forte corrente contra as autoridades, que as obrigava o povo a pagar impostos às autoridades romanas, aos publicanos, e por vezes de uma forma cruel. Tanto que os fariseus contratavam até olheiros para fazer emboscada nas atitudes de Jesus. E assim mandando seus discípulos questionar a Jesus, como por exemplo, está em Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22. Então os fariseus chegaram até Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinais o caminho até Deus pela verdade, sem discriminação, a quem quer que seja. Dizei-nos, pois, o vosso conselho que nós precisamos sobre isto. É permitido pagar tributo a César ou não pagá-lo? E Jesus, conhecendo a malícia e a maldade das autoridades contra ele, disse: hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me uma peça de dinheiro que se dá para tributo. E tendo eles apresentado uma moeda a Jesus, Jesus respondeu: de quem é esta imagem e esta inscrição que está na moeda? Eles responderam: de César. Aí Jesus respondeu: então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram sem palavra, admirados da resposta de Jesus, retiraram-se. A pergunta feita a Jesus era motivada pelas circunstâncias de que os judeus, tendo horror de pagar tributos que lhe eram impostos pelos romanos, e dele fazia uma questão até religiosa. Um partido numeroso havia se formado para repelir o pagamento de tributos, e as autoridades romanas estavam à procura de quem era contra. E essa arrecadação irritava o povo da época. Então a pergunta feita a Jesus era simplesmente uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, ele cairia em um crime contra as autoridades e as leis da época e seria condenado e preso. Mas essa máxima, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não deve ser entendida de uma forma restritiva ou absoluta, mas para ser compreendida. O dai a César, que nós precisamos compreender hoje em dia, no nosso momento, ele quis dizer que nós vivemos sociedade e materialmente geramos necessidades, geramos deveres de quem nos governa. Precisamos obedecer e cooperar com as leis terrenas ou civis, que são mutáveis, ou seja, por vezes falhas, sujeita a mudanças. Devemos sim contribuir de uma maneira social e sempre estar lutando para que esta contribuição tenha um caminho justo, sem prejuízos materiais ou moral aos seus contribuintes. Agora, dai a César o que é de César e o que é de Deus. É a lei do amor. Lázaro, em Paris, 1862, deixou-nos a seguinte mensagem: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência
sentimentos de instintos elevados. E esses instintos elevados nos levam ao progresso espiritual. Diz ele que no início da simplicidade ou da nossa ignorância, o homem só tem instintos. Mas aos poucos, vamos avançando e até podemos ser corrompidos, né? Por sensações negativas. Mas um pouquinho mais instruídos e purificados, vamos ter sentimentos. E a ponto de a gente absorver o sentimento do amor, querer ser amado. Não aquele amor vulgar na expressão da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne o foco ardente das expiações e de todas as revelações sobre-humana, transcende. É aquele amor que transcende. É aquele amor da compaixão, da tolerância, né? Aquele amor que nos dá a possibilidade de iluminar os corações mal formados até, e iluminar aquelas pessoas que precisam se alvorar no amor ao próximo. Diz ele que a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Por isso que o amor é o bálsamo consolador e seria da humanidade. Feliz daqueles que, ultrapassando a humanidade, ama um amplo amor, diz esse Espírito da Verdade. Ama com amplo amor seus irmãos nas dores ou nas aflições. Diz que quem ama não conhece as angústias da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como se transportado para fora de si mesmo. Jesus disse a ele: fez estremecer os povos com a palavra divina do amor. Fénelon, Bordeaux, 1861, assim nos deixou a mensagem. O amor é a essência divina. Pois bem, praticar a lei do amor, tal como Deus entende, é chegar progressivamente a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa, difícil, mas terá que ser cumprida. E Deus quer. A lei do amor é o primeiro e mais importante preceito da vossa doutrina, a doutrina de Deus. Porque um dia deverá acabar com o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente no meio social. Porque além do egoísmo pessoal, há o egoísmo familiar. O egoísmo na sociedade, o egoísmo no trabalho. E isso é falta do amor ao próximo. Sansão, membro da Sociedade Espírita em Paris, em 1863, diz em mensagem: meus queridos discípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de serdes amados. Amar no sentido da palavra, diz ele, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem os vossos irmãos, para abrandá-las. É encarar a família humana como sua, porque essa família vós encontrareis em um certo período, em um certo tempo, em mundos mais avançados. E os espíritos que o compõem
são como os vossos filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Crede, estas sábias palavras. Amai bastante para serdes amados, e caminharão e serão revolucionárias e seguem a um caminho fixo, invariável. Amigos queridos, eu digo, o verbo amar é profundo, continuando, mas teremos que saber conjugá-lo em todas as situações de nossas vidas aqui enquanto humanos, nesse mundo de provas e expiações. E assim devemos levar em consideração que o progresso é infinito e a reencarnação é o mecanismo que Deus nos dá para chegar à perfeição plena. Se tivéssemos uma só vida, Deus jamais seria a fonte do amor justo, ou então o significado da sabedoria. Temos uma história real que pode ser encontrada, Primícias do Além, esse livrinho, o livro, né, da Sueli Carlos Schubert, a respeito do Bezerra de Menezes, que ilustra bem o que é a salvação da alma. Perguntaram para Bezerra de Menezes qual o momento mais feliz que ele tinha vivido. Aí Bezerra falou assim, olha, foi quando eu desencarnei e me encontrei no mundo espiritual. Eu estava num pronto-socorro, semiconsciente ou inconsciente, mas escutava lá no fundo, Bezerra, 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 acorde, você já está no mundo espiritual. Até que eu me vi lúcido e me deparei com Celina. Celina, minha filha, o que está acontecendo? Bezerra, Mãe Maria mandou recebê-lo aqui no plano espiritual. E ele começou já a observar a seu lado, naquele instante, aqueles que tinham partido antes deles, que eram admiradores, que era parentesco. Mas ele notou que vinha uma energia muito forte lá de fora, uma energia muito boa. E ele escutou um vozerio. Celina, de onde vem essa energia, esse vozerio? Ela respondeu ali, vem vindo lá de fora. Eu quero ver. Celina os apoiou e levou até uma sacada. E naquela sacada ele avistou centenas de pessoas o acenando. Bem-vindo, Bezerra, bem-vindo, bem-vindo. Todos sorridentes. Ele pergunta a Celina, quem são essas pessoas? Ah, Bezerra, são aquelas pessoas que você os auxiliou, são aquelas pessoas que você, como profissional, médico, nem perguntou o nome, os atendeu, fez aquela caridade. Foi aquelas pessoas que você tirou dinheiro do bolso e deu a eles para supri-los. Foi aquelas pessoas que, na mesa mediúnica, você dialogou com ele, deu boas palavras, os encaminhou para a espiritualidade. Tantos outros admiradores, Bezerra, que você tinha além disso, aqui estão vertendo boas energias e dizendo para você, bem-vindo. E assim, essa história bem resumida, nós poderemos compreender o que seja salvação.
Salvação é o fruto das nossas boas colheitas, cujos frutos nós podemos distribuir a quem precisa. E assim, nós estamos terminando essa pequena preleção, essa síntese do que seja, né? Do que seja esse tema tão rico, tão rico, tão rico. E dizendo o seguinte: olha, compartilhem, porque muitas pessoas precisam ouvir essa parte do Evangelho, essa simplicidade, para que possam entender quando ler o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando passar por esses ensinamentos. E vamos agradecer o plano espiritual, vamos agradecer os nossos mentores, para que eles possam nos dar força para que possamos superar todas essas nossas dificuldades e colocar em prática o que nós estamos comentando. A minha gratidão a todos, muito grato serei ainda, né? Aqueles que compartilharem desses ensinamentos tão bons, que é amar o próximo como a si mesmo, que teremos muito que lutar ainda, muitas vidas, para compreender que somos só uma só família. Minha gratidão a todos.